Quando eu cresci nos anos 90 e nos anos 2000, tinha um dito muito forte dos brasileiros, que era: o brasileiro não se importa com política. Isso era um papo quase 100% real, assim. Falava-se muito pouco de política. A gente era muito apolitizado, assim. O papo era muito raso de política. Você tinha muito pouco papo de política, era um papo muito raso, muito superficial, ao ponto de ser quase inexistente, assim, né? Pessoas brigavam por política, até brigavam em época de eleição, mas não era um clima tão quente, as pessoas não se interessavam tanto por isso, não existia tanto aprofundamento, não existia muito conteúdo sobre isso, era no máximo um noticiário político que você tinha na televisão, um noticiário político que você tinha no jornal, uma outra conversa de boteco e já era. Hoje, muito por conta das redes sociais, hoje muito por conta da complexidade do sistema que a gente vive, as conversas políticas elas se aprofundaram muito. E de diversas maneiras e em diversas camadas. Hoje você tem muito conteúdo sobre política, você tem um aprofundamento muito forte sobre política, e a gente tem entendido cada vez mais o quanto que a política, de diversas formas, por mais que você odeie política, ela é importante para a nossa existência. Então você entender o quanto que as decisões de um ministro da economia afetam a compra de um hobby seu. Pô, eu gosto muito de videogame. Ah, eu odeio política. Mas uma canetada lá em cima afeta um hobby seu. O quanto que uma decisão de um presidente afeta o nosso dia a dia, o quanto que uma decisão de um presidente em relação a uma vacina afeta a nossa avó, afeta o nosso avô, afeta nossa família, ou o quanto que a decisão de um prefeito pode afetar uma segurança pública. Mais do que isso, né? A gente tem conversado sobre política em questão de ideais, de planejamento, como eu penso como uma cidade deveria ser, como eu penso como a minha família deveria poder viver num espaço público, como eu penso como a sociedade deveria se organizar. Então a gente tem levado essas conversas cada vez mais adiante, a gente tem tornado essas conversas cada vez mais complexas e cada vez, óbvio, isso traz a polarização, que é uma merda, porém isso tem refinado essas conversas e tem sofisticado o pensamento das pessoas. Então ao mesmo tempo que eu acho ruim as pessoas brigarem, eu acho do caralho isso ter tornado as conversas mais difíceis, né? Caralho, eu citei o nome do programa. Agora me parei. E assim, eu vou falar um bagulho que as pessoas ficam putas, mas por exemplo, eu realmente, cara, desculpa, eu acho muito foda ter, e eu converso com pessoas que têm pensamentos diferentes. Então assim, eu acho muito legal ter a galera comunista, Humberto Ramos, o Gael Fato, ter Jones Manuel, ter a Carol Sardá, você ter essa galera falando sobre comunismo ali numa ponta. Eu acho muito legal ter a galera do MBL, o Renan Santos, o Arthur, você ter a Espectro Cinza, toda a galera que tá fazendo ali, o Missão tem essa complexidade ali mais pra direita. Eu acho interessante você ter, e assim, a gente tá falando de uma galera que movimenta jovens, assim, então você tem um espectro mais à esquerda, um espectro mais à direita, você ter pessoas que estão conversando sobre militâncias também de diversos jeitos, assim, então você tem pessoas que falam sobre direitos dos negros hoje em dia e conversam sobre isso, sobre vivências negras, sobre militância LGBTQIA+, também muito forte. Então, olha isso, a gente fala sobre como é importante a política pensada para minorias. Então, legal, eu sou aqui de uma minoria, tal, sofro um preconceito, sofro uma parada. Só não adianta nada eu só estar aqui tomando porrada. Eu preciso estar na política, eu preciso conversar disso politicamente, eu preciso estar em cadeiras políticas, né? Inclusive, isso era algo que a gente já viu ali na política norte-americana com o Harvey Milk ali em São Francisco na década de 70, né? Uma coisa que a gente viu há muito tempo atrás. Então, são conversas e isso tem se tornado cada vez mais frequente, as pessoas têm se organizado, têm conversado sobre isso, têm falado sobre isso, têm se mobilizado quanto a isso. Isso é muito legal, né? Você entender como o jovem ele tem entendido um pouco isso, o papel político dele no mundo, né? Porque a gente tem visto o mundo em convulsão e a gente tá chegando num ponto que a gente tá entendendo que quem tá no poder são os velhos que têm tomado decisão na gente, têm cagado na nossa cabeça. E acho que isso daqui, e aí, acho que isso aqui é uma coisa que eu tenho visto tanto o pessoal da esquerda como da direita reparado nisso, né? Olha pra quem tá no poder, é sempre uma galera muito mais velha, né? É sempre um cara de 60, 70 anos. Olha quantos anos tem o Lula. Olha quantos anos tem o Bolsonaro. É um cara muito mais velho. Esses caras daí estão tomando decisão por gente muito mais nova.
Esses caras estão torrando o nosso dinheiro, é a gente que tá pagando a aposentadoria deles, é a gente que tá pagando o salário deles, eles estão queimando o nosso dinheiro ali, tomando decisão pra gente, deixando um país horrível pra gente, deixando uma segurança horrível pra gente, tomando decisão péssima, com inflação, com tudo. E cada vez mais os jovens têm entendido que não, eu quero o meu lugar na política, eu quero o meu lugar pra tomar decisão, eu quero o meu lugar pra falar isso, eu quero poder falar, eu quero poder falar o que eu quero. Então eu tenho visto essa movimentação muito grande do jovem também, e esse questionamento que antes não acontecia. Antes isso não acontecia, antes existia uma cadeia de poder, existia uma espera, e eu tenho visto uma convulsão muito grande de dois espectros. Posso estar errado, mas eu tenho visto isso muito forte também, acho isso do caralho. Isso também tem a ver com uma questão de diversidade também, que é um outro ponto que também está incluído dentro da política. E vou falar aqui de diversidade e sexualidade. A minha geração, dos anos 2000, os millennials, a gente passou por uma revolução, não foi bem uma revolução sexual, mas a gente foi uma geração muito sexualizada, tá? Muito, muito sexualizada. A gente falava muito sobre sexo, a gente teve a revolução da pílula, teve uma revolução sexual feminina, as mulheres passaram por toda uma questão de meu corpo, minhas regras, posso fazer o que eu quero, papapá. Então, cara, minha geração transava muito. Isso é uma coisa que dá pra falar com relativa tranquilidade. Mas ao mesmo passo, a gente era uma geração muito homofóbica. Então eu lembro de casos de amigas minhas mulheres sendo muito homofóbicas, muito machistas. Você tinha ainda umas estruturas de relacionamento muito quadradas, né? Muito tipo, você começa a ficar, você precisa namorar, casar, ter filhos, então tinha essa cobrança, o tempo que você tá ficando. Então eu lembro, sei lá, na época da faculdade, ao mesmo passo que tinha muita putaria, a partir de determinado momento que você ficava muito tempo com a pessoa, tinha uma cobrança do, e aí, você não vai namorar? Então era muito quadradinho, era muito formulaico, né? E aí eu quero contar uma experiência que eu tive, que vai parecer meio babaca do que eu vou falar aqui, mas é muito louco, assim. Mas da última vez que eu estive solteiro, tinha uma diferença muito grande de quando eu saía com mulheres da minha idade para mulheres mais novas. Que dava pra entender a cabeça diferente, assim. Eu conseguia entender, assim, às vezes, como 10 anos de diferença, mano, fazem a cabeça da pessoa ser completamente... Parece que você tá em polos diferentes, tá ligado? Porque as gerações mais novas, elas não se ligam mais a certos estereótipos. Então, a geração Z, ela... Cara, ela não se liga mais a relacionamento tão sério, então, cara, não tem mais tanto uma pressão tanto por namorar, por ficar tanto tempo junto, não tem mais uma pressão tão grande a ser heterossexual ou não. Então, pô, o cara pode ser gay ou não, isso não é um problema. Então, você vê rodas com amigos gays, bissexualidade está se tornando menos um tabu, existe ainda muito preconceito, mas é menos um tabu do que já foi antes. Você tem tido essa galera muito mais livre pra ser, então, um exemplo pra vocês. Na minha geração milênio, na minha turma, não tinha nenhum gay assumido. Na turma que se formou em 2004, no Agostinho São José, nenhum gay assumido. Na turma que se formou na PUC em 2009, que era a turma que eu entrei na faculdade, e na de 2010, que é a que eu me formei, um gay assumido, e na outra 2. Hoje deve ter uns 10, se formando 15 pra mais, né? É muito diferente. É muito diferente, porque é uma coisa que foi meio que tornada... Não tornada legal, mas é uma galera que pôde ser, entendeu? Pôde viver, pôde existir, sabe? E até mesmo em questões de direito, né? Eu tava conversando com 2 amigos gays meus, e isso daí... Isso é uma questão de uma luta de várias gerações, tá? Não vou atribuir isso à geração Z, tá? Mas eu tava conversando sobre eles, que eles são casados no papel hoje, né? E aí eles estavam me contando, olha que bizarro que eles estavam me contando, que eles têm vários amigos, histórias de amigos deles, que eram casados, que um dos lados do casal morreu, e a família que era brigada foi, pegou o apartamento do cara que morreu, expulsou o outro lado do casal, pegou todos os bens, e o cara que ficou viúvo ficou sem nada. Porque como não tinha nada no papel, ele não era nada. Então imagina você, o amor da sua vida morreu, você era casado com aquela pessoa, você dividiu a vida com ela, você era daquela casa, você é expulso da casa porque você não é nada pra sociedade. E aquela família que não gostava de você porque você era o marido do filho dela, você foi expulso e você automaticamente perdeu o seu espaço no... Então isso já foi uma coisa, e pra geração Z isso não é uma coisa, pra geração Z isso... Tanto que hoje em dia você fala, o fulano é gay, pra geração Z é tipo...
Oi, Às vezes fala, o fulano é hétero. É mesmo? Parece até ser careta, né? Então eu acho isso muito louco, o quanto que isso a gente perdeu um pouco disso, né? Isso dá uma liberdade maior pras pessoas, isso dá a permissão de você ser quem você é. A minha geração brigava muito com isso, né? Desse tabu, dessas regrinhas, dessa coisa muito rígida do você tem que ser tal, você tem que ser isso, você tem que fazer isso. Eu sei que muita gente vai reclamar, muita gente que é mais conservadora, que acha que, não, porque era isso que mantinha, porque era isso. Eu acho que existe, eu sei que certa ordem é importante para a sociedade, eu sei que tem certas estruturas que são importantes também, mas eu acho que a liberdade também era muito importante, né? Eu acho que o direito das pessoas serem a potência de quem elas são, o direito das pessoas poderem amar, o direito das pessoas poderem serem livres, o direito das pessoas poderem gostar de quem elas gostam, é muito importante também, porque ao mesmo passo que eu sou uma pessoa conservadora ao ponto de defender a família, eu quero casar, eu quero ter filhos e acho isso sagrado, eu sou uma pessoa progressista ao ponto de achar que eu quero que meus amigos possam dar a bunda e ser felizes com os namorados deles e do jeito que eles são. E acho que uma coisa não exclui necessariamente a outra, né? E acho que a geração Z normaliza isso e acho isso do caralho.